Gente, então nós estamos continuando sobre aquele encontro que está ocorrendo na vida espiritual, no chamado Hospital Esperança, e que o doutor Inácio e a equipe dele atende o Anselmo, que era um trabalhador espírita, cheio de promessas no trabalho, desenvolveu um quadro, segundo o próprio Inácio Ferreira, um quadro depressivo, que, segundo a gente até discutiu, segundo os critérios diagnósticos da neuropsiquiatria, seria uma depressão atípica, que a gente chama até de depressão, não é reconhecido neurocientificamente, mas que o leigo e a mídia chamam de depressão sorridente, ou depressão oculta. O paciente ele consegue ter uma sociabilidade muito boa, sorrir em festas, mas por dentro ele tem grande dificuldade de expressar os seus sentimentos. Essa é uma depressão relativamente frequente e que nós enfrentamos muito isso. A gente vê isso muito nas redes sociais. Então, ele justamente, ele tem maior sociabilidade, ele sorri justamente para saber lidar com a depressão. Ele tem muita dificuldade de expressar. E o Anselmo supõe que ele parece que tinha depressão atípica. Na última vez, o Anselmo ele teve uma crise, que ele diz aqui, ele perdeu a consciência e começou a gritar: ajude-me, doutor, me mate de novo. Ele tinha vontade de morrer na vida espiritual. E, segundo o Espiritismo, nós não morremos, o espírito não morre. Existe uma frase do budismo, que eu já falei aqui, que o Espiritismo também fala isso, e outras religiões, de que nascimento e morte não existe continuação. Isso, do ponto de vista, parece algo filosófico, poético, mas quando você passa a estudar uma filosofia como a doutrina espírita, ou o budismo, você vê a grandiosidade da vida, no sentido de que a nossa vida é muito pequena diante da grandeza da nossa evolução. Quer dizer, uma pessoa que morre intraútero, ou uma criança que morre logo após o nascer, o outro vive até os 120, 110 anos. Peraí, mas que negócio é esse? Pessoas que vivem a vida toda lutando para ter saúde, enquanto outras parece que esbanjam saúde ou inteligência. E é tudo muito curto. Pessoas que às vezes morrem de uma forma tão, para nós, estúpida, enquanto outras demoram a morrer ou chamar o desencarne. Então, só estou querendo chamar a nossa atenção da transitoriedade da vida. Quer dizer, a vida é muito curta, muito rápida, muito efêmera. Então, alguma coisa maior deve ter nisso, um ciclo maior deve ter nisso realmente, porque a vida parece ser banalizada quando a gente encara apenas do ponto de vista efêmero, materialista. Viveu 3 anos, 4, 5 anos. A vida deve ter um ciclo maior, muito maior, que a gente possa ver apenas nessa faixa da materialidade. E o Espiritismo coloca muito isso para nós. Bom, mas continua lá. O Anselmo teve uma crise. Então, realmente, o Inácio Ferreira diz o seguinte: vamos retirá-lo. Não, perdão. Desculpa te interromper, Piano. Isso aqui foi. Hoje eu vi, por coincidência, um vídeo falando sobre depressão. E falando sobre a falta de serotonina, neuroadrenalina, cada uma é um tipo, dopamina, né? Cada uma leva a um tipo de depressão. Aí a que você estava falando agora, dessa sorridente, seria falta de neuroadrenalina? É isso que eu queria saber. Pelo que eu entendi da explicação da mulher. Sim. Ô, Esther, veja bem, a depressão é muito mais complexa do que nós mesmos entendíamos. A depressão não pode ser limitada apenas à diminuição de um neurotransmissor, tá? Como dopamina, serotonina. Nós sabemos que envolve uma rede de neurônios muito grande, que a gente chama conectoma, que é responsável pela motivação e da recompensa. Existe um balanço muito grande. Então, apenas um neurotransmissor, deixar isso bem claro para vocês, o que é neurotransmissor? Que conecta os neurônios, não é capaz de explicar sozinho a depressão. Esther. Então, a gente sabe hoje, do ponto de vista neurocientífico, isso é uma descoberta até recente, só a baixa serotonina sozinha não justifica, só ela não explica a complexidade da depressão. Talvez seja um conhecimento mais assim, antigo, né? Essa explicação sobre... É um desbalanço que a maioria sabe, né? Esther, é um desbalanço da bioquímica do cérebro, sim, mas um neurotransmissor só não responderia, não justificaria pelos sintomas da depressão, tá? Tanto que, por exemplo, o que se sabe mais grosseiramente, assim, de uma visão geral, é que é uma queda da dopamina, da serotonina, justificam grande parte dos sintomas em determinadas áreas do cérebro, tá?
Obrigada. De nada, tuas ordens. Vamos continuar. Então, o Manuel Roberto, depois dessa crise, diz ao doutor Inácio: vamos retirá-lo dessa ala, doutor? Indagou Manuel Roberto. Vamos levá-lo para as incubadoras. Para as incubadoras? Mas... Eu já sei o que você vai dizer, Manuel. O caso, porém, exige atenção. Pensava que as incubadoras fossem apenas para os que se encontram na segunda morte. A priori, sim. Casos como o de nosso amigo, com crises tão sucessivas, pode atingir esse patamar instantaneamente, se não conseguir redirecionar seu pensamento. Esta é a sua quinta crise. Se ele estivesse nas mãos de alguma organização do mal? Se estivesse lá, já não seria gente. Com esse estado mental, já o teriam transformado no que desejassem, inclusive em mentor de centro espírita, considerando a vasta experiência doutrinária que tem. Vamos. Bom, gente, para quem não tem tanta intimidade ou leitura espírita, você que está me ouvindo na gravação, Renato e Ângela, se quiser, me ajudem. Existe um conceito de segunda morte, o espírito não morre. O que os espíritos, o que os livros da doutrina espírita nos traz é que a segunda morte é aquele espírito que não quer mais ser o que ele é. Ele nega a humanidade, ele nega existir, e ele começa a perder a forma humana. Existe no plano espiritual uma coisa chamada perispírito, ou corpo espiritual, que nós quase não entendemos muito bem, mas ele tem uma plasticidade que o nosso corpo físico não tem. E o espírito, através das suas emoções e pensamento, atua muito sobre esse corpo. E esse corpo se torna plástico, de acordo com as emoções e pensamento do espírito. Então, tem espírito que tem uma monoideia, isso é uma ideia cristalizada. Pensa naquilo várias vezes, como um pensamento obsessivo de não quero viver, não desejo vir a ser nada. Ele começa a perder a sua forma humana ao ponto de chegar a uma forma chamada ovoide, que os livros espíritas explicam isso como uma forma de um ovo mesmo, mais ou menos de 15, 20, 30 centímetros, segundo alguns livros, de uma cor escura e sem luz. Mas ali está o espírito. Ele não perde a vida. Ele está lá incubado, inconsciente, vivendo uma espécie de pesadelo e num sono profundo, segundo os espíritos. Mas isso é uma coisa relativamente comum nas chamadas zonas inferiores, ou zonas umbralinas, ou zonas infernais, em que é uma situação transitória que o espírito, ele, pela essa monoideia, ele não quer mais viver. Então, o Inácio Ferreira e os seus ajudantes tinham medo que ele entrasse nessa forma e que muitas vezes é difícil a recuperação. E muitas vezes esses espíritos que perdem a própria consciência acabam caindo nas mãos de outras mentes perversas na vida espiritual e acabam utilizando eles para parasitoses, magias, chamadas obsessões, utilizam essa forma ovoide, colocando em outra pessoa, chamadas obsessões complexas. Para quem gosta do espiritismo, deseja estudar mais, existem vários livros, principalmente do Inácio Ferreira, do próprio Vanderlei de Oliveira e do médico Carlos Basseri, falando sobre isso. Isso é uma tese do espiritismo. Todos aqui podem acreditar, podem questionar, podem aceitar, querer estudar, trocar ideias, fiquem à vontade. Estou aqui explicando a nossa bagagem e para a gente entender o que ele quer dizer com segunda morte. Mas ninguém morre de novo. Ele perde, diríamos, ele tem uma morte psíquica, né? Mas ele continua mais vivo do que antes. Continuamos, então? Vamos transportá-lo aos saguões restritos, solicitou Manuel Roberto alguns padioleiros. Amanhã retornarei ao caso, Manuel. Estudaremos com a junta médica o seu histórico e levantaremos uma anamnese profunda. No dia seguinte, reuniram-se em pequena sala nos pavilhões inferiores do nosocômio o doutor Inácio, Dona Modesta, Manuel Roberto, 2 psiquiatras da alma e alguns experientes tarefeiros dos abismos. A reunião para estudar o caso Anselmo iniciou-se com oração dirigida a Jesus. Dona Modesta, na condição de médium, percebeu irradiações da mente de elevada entidade protetora dos vales da sombra e da dor. Tratava-se de Isabel de Portugal, a rainha e santa mãe dos pobres. Uma pequena mensagem fluiu pela psicofonia da médium, que não tinha conhecimento detalhado do caso em estudo. Gente, só um pouquinho. A Maria Modesto Cravo, ela foi médium na época do Chico, em Uberaba, e ela ajudava no hospital psiquiátrico em Uberaba. E era médium na época. Ela desencarnou no final da década de 60. E quem quiser estudar um pouco a história dessa mulher, ela foi uma médium fantástica, uma trabalhadora do bem. E ela continua do outro lado como médium. Olha que interessante.
Ela foi médium na Terra, continuava da médium no outro plano, para receber aqueles que estavam em regiões mais superiores. Então, ela continuava sendo intermediária dos espíritos mais superiores. Eles não estavam vendo aqui a Isabel de Portugal, mas a Maria Modesto Cravo, naquela região espiritual, estava traduzindo para eles o que aquele espírito elevado estava querendo dizer. Então, uma passagem muito bonita, em que, então, a Maria Modesto Cravo, em espírito, dá essa mensagem. Anselmo é uma esperança dos céus. Sua alma ergueu-se dos lamaçais da penúria e do mal, atingindo as margens seguras do desejo de ser melhor. Saindo das cavernas do exclusivismo e da solidão, formou família e projetou-se ao educandário da convivência. Premido pelas decepções e desgostos, ainda frágil e inseguro, resvalou novamente para o ócio, criando uma redoma no coração temeroso e assustado. Lutou quanto pôde pela conduta reta, considerando a fragilidade de suas forças. O espiritismo fez luz em sua mente, prevenindo-o de quedas bruscas. Seu coração, no entanto, encontra-se encharcado pela tristeza, face os desatinos de outros tempos, pelos quais ainda não realizou o suficiente. Conceda-lhe, em nome de Jesus Cristo, o repouso temporário. Internem-no por alguns meses na incubadora da inconsciência, sob o meu aval. Paz em Cristo, Isabel. Aqui, realmente, ela está falando que ele já vinha de uma experiência desagradável, em sombras, em erros de outras vidas, e, segundo o próprio Espírito Filomeno de Miranda, todos nós somos repetidores de comportamento, segundo o Espiritismo. Nós trazemos para essa vida justamente vários comportamentos cristalizados de outras vidas. É uma tese do Espiritismo. E que nós estamos aqui justamente, não para justamente apagar isso, mas para educar, dar novos direcionamentos para esses impulsos que nós temos. Lembre que tudo que tem no nosso cérebro é justamente para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento. E nós ganhamos um cérebro novo em folha para desenvolvermos novas qualidades. Bom, aí então diz Inácio: agradecemos a ti, ó Rainha do Amor, os teus alvitres amoráveis nos calam fundo na alma, expressou o doutor Inácio com gratidão. A reunião prosseguiu sob a inspiração da mensagem alentadora. Dona Modesta expressou-se: meu Deus, como tem aumentado os casos de espíritas desse quadro. Não poderia ser diferente, asseverou o doutor Inácio. Como classificar semelhante estado da alma? Será mesmo depressão? Indagou Manuel Roberto. Sim, em conceito mais vasto, evidentemente. Não falo da depressão a qual os homens se referem nos respeitáveis códigos das doenças da medicina. Faça uma síntese do quadro, Inácio, solicitou Dona Modesta. Ao renascer, o espírito imprime no corpo os reflexos da sua vida emotiva, determinando os caracteres biológicos que melhor atendam às suas necessidades de aperfeiçoamento. Muitas criaturas nesse tempo de transição planetária passaram um longo período em incubação psíquica, que ele está querendo dizer a forma ovoide, nos vales sombrios nos quais adquiriram os traços do derrotismo e da não-vida. Sob o jugo de mentes perversas, esses irmãos foram conduzidos aos charcos da morte interior. São hipnotizados pela ideia de não merecer existir. Olha que interessante. Após quedas lamentáveis exploradas por essas hordas do mal. Assim regressam ao corpo sem o desejo de viver. Uma depressão induzida, uma terrível atração para a paralisia, a culpa e a insatisfação. Desapontados e contrariados em anseios pessoais, só lhes resta desistir e parar. Essa é a ordem mental doentia que colheram em tais regiões. Bom, gente, eu já falei para vocês, se tinha oportunidade, que existem comportamentos, existem expressões de doenças neuropsiquiátricas que a própria psiquiatria ou a neuropsiquiatria não consegue enquadrar nos seus critérios diagnósticos. Tem características muito atípicas ou muito agressivas, ou que saem muito fora do padrão. Então, cada vez mais estão querendo criar novas nosologias, novas terminologias. Eu mesmo falei para vocês uma síndrome que eu não conhecia, um rapaz que eu conheci esses dias, semanas atrás, no caso dele, ele tinha acesso, ele parecia ter um transtorno bipolar, mas ele tinha um acesso de querer quebrar tudo e com a força descomunal. E depois ele voltava ao normal. É uma chamada síndrome do Hulk. Está sendo pesquisado isso. É um transtorno emocional que a pessoa ela passa realmente a quebrar tudo, ter acesso de quebra-quebra. Claro que muitas doenças psiquiátricas o indivíduo tem esse surto, mas é só para dar um exemplo para vocês, como tem parecido casos atípicos ou que saem dos
dos conceitos tradicionais, ou das diretrizes médicas ou psiquiátricas para essa ou aquela doença. E o doutor Inácio vem falando sobre isso. Agora, eu quero lembrar vocês, gente, lembra que eu falei? Nós somos o resultado de genética e ambiente. Eu só quero lembrar aqui, nesse parágrafo, que eu acho muito importante, ao renascer, o espírito imprime no corpo o reflexo sua vida emotiva, determinando os caracteres biológicos. Olha, gente, é fato para a neurociência. Nós somos resultado de genética e ambiente. Nós não temos como fugir disso, tá bom? Os seus genes vão influenciar, mas o ambiente muito. E interessante que eu falei para vocês de que uma da região do cérebro que menos recebe influência genética é justamente o nosso córtex pré-frontal, e somente o Homo sapiens tem. O córtex pré-frontal, gente, ele é responsável pelas funções executivas. O que é isso? Nossa capacidade de antever consequências, de escolha, de controle emocional, controle inibitório, de metacognição. O que é metacognição? Pensar o que estou pensando, rever rotas. Olha que interessante. O espírito, ele reencarna, tem um córtex pré-frontal novo em folha, que tem menos influência da genética e, portanto, parece menos influência do espírito, das nossas vidas ou das nossas tendências passadas. Vejam que interessante. O espírito, quando reencarna, segundo o espiritismo, tá? Ele imprime justamente no óvulo os genes que ele precisa ou que tem necessidade de expressar. E esses genes, como eu repito, ele não é determinante, que ele precisa do ambiente. É a mesma coisa que a gente viu o Albert Einstein, tinha genes, ele com certeza desenvolveu aquelas teorias em outras vidas, ou em outras experiências, como vocês queiram, mas imagine se ele nascesse em outro contexto, que ele não pudesse desenvolver aquelas ideias dele. Então, o ambiente, gente, é crucial para qualquer comportamento nosso, tá? Isso não é apenas uma teoria, não é apenas filosofia, isso é neurociência pura, ambiental, comportamental. O ambiente, ele é tremendo. Quando eu falo de ambiente, não é só o ambiente da sua cidade, da sua casa, não. Ele vai desde a roupa íntima que você usa, a roupa do corpo, o seu alimento, os utensílios que você usa, até o que você escuta, ouve, fala e etc. Grande parte do que somos, gente, se deve ao que escutamos e ao que falamos. Olha só que chega um trabalho neurocientífico falar isso. Vou repetir. Grande parte do que somos e sentimos se deve ao que escutamos, se deve ao que falamos. Mesmo em tom de brincadeira, o que falamos repetidamente, o nosso cérebro programa isso. Ele tende a replicar aquilo que escutamos e aquilo que falamos, mesmo inconscientemente. Então, realmente, a fala e o que escutamos, cada vez mais devemos selecionar isso. Então, eu estou falando de neurociência pura, uma coisa que o espiritismo e o budismo já falam há muito tempo, né? Da disciplina que nós temos de selecionar o que escutamos e o que falamos. Leandro, você pode repetir mais uma vez? Grande parte do que somos? A maior parte do que somos e sentimos se deve ao que escutamos e falamos. Esse é um artigo científico, tá? Que trouxe isso, realmente. Que é a moldagem. Olha o ambiente como ele é massacrante. Ele produz, ele determina quase o que somos. Claro, a genética influencia. E como eu disse várias vezes aqui, gente, não pergunte o que o gene é capaz de fazer. Pergunte o que ele é capaz de fazer em determinado contexto, em determinado ambiente, tá? Claro, existem genes que determinam doenças, mas mesmo assim essas doenças elas vão variar de acordo com outras condições ambientais daquela pessoa, ou como ela se comporta, e pode ter irmãos com a mesma doença, mas você sabe que um vai manifestar de forma mais agressiva e outros não. Existem questões ambientais muito fortes, psicossociais muito fortes em cima disso. Então, gente, eu não estou querendo dizer que o espírito, portanto, ele imprime, sim, segundo o espiritismo, os seus genes, as suas deformidades ou as suas qualidades. Eu lembro que o André Luiz, uma das obras dele, o espírito, eu não me lembro agora qual que era o mentor espiritual do André Luiz na vida espiritual, mas ele falando o seguinte, que nós não herdamos qualidades, herdamos tendências. Nós não herdamos qualidades, herdamos tendências. Você tem uma grande chance para cantar, se seus pais foram cantores. Uma grande chance para ter uma inteligência corporal, se seu pai foi jogador de futebol, se seu pai foi bailarino. Mas olha só como o ambiente é importante, tá, gente? Então, a gente não pode falar que o gene determina, o gene fala. O ambiente ele é muito forte, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, nós temos 3 pontos aqui, nós estamos falando de neurociência de espiritualidade, que é a genética, o ambiente, mais o espírito com a sua bagagem anterior. É isso que a ciência um dia vai chegar, que ela vai estudar além do que isso. É genética, é ambiente, mas existe outro fator, que são as nossas experiências pretéritas como espírito milenar que estamos seguindo, e que podemos, algumas vezes, justamente, tomar a decisão mais espiritual.
Por isso que nós falamos na outra, gente, a importância da autoaceitação. Lembra que nós falamos da individuação, que vai além da persona, que vai além da personalidade, do pai, do amor. Você realmente aceitar, começar a descobrir realmente as suas verdades mais íntimas e aceitá-las. A ascensão, descobrir o que você quer, o que você deseja. Isso não é fácil fazer, viu? Porque o próprio cérebro não gosta desse mecanismo. É justamente a individuação que nós discutimos em outras vezes. Mas que é uma forma de quebrar esses condicionamentos do próprio espírito que trazemos de outras vidas, tá? Segundo o Espiritismo, gente, a grande soma, os grandes milhões de espíritos que estão na Terra, que pode ser nós, encarnamos, continuamos praticamente com padrões muito idênticos às outras vidas, desencarnamos para reencarnar de novo, para desfazer desses padrões. Então, uma vida só, realmente parece muito pouca para a gente descondicionar de muitos padrões que carregamos ao longo da vida espiritual, ao longo da vida espiritual. E ele fala mais uma coisa aqui, nesse parágrafo. São hipnotizados pela ideia de não merecer existir. Realmente, gente, muitas pessoas têm isso na cabeça, e isso é uma característica depressivo, viu? Ele sentir que não merece, ele não é merecedor de existir. Isso, muitas vezes, acaba sendo uma depressão induzida por outras mentes perversas. É a chamada obsessão. A obsessão, gente, realmente, ela não ocorre, muitas vezes, de uma hora para outra. Nós temos, justamente, as nossas variabilidades emocionais ou as nossas vulnerabilidades em que os chamados espíritos inferiores se utilizam e eles se ligam a elas. Por isso que eles gostam que a gente expresse no nosso comportamento e pensamentos o nosso lado mais animal ou o nosso lado mais desequilibrado, porque é uma forma deles sintonizar, eles se alimentam disso, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, que é um lado muito espiritual, que o Espiritismo explica muito isso, que os espíritos inferiores se alimentam das energias que nós emanamos do nosso ódio, da nossa raiva, do nosso orgulho. Eles se alimentam disso. Nós somos seres humanos e será assim. Nós expressamos o nosso dia a dia. Mas quando repetimos isso de forma cristalizada, nós exalamos essas energias que têm essas características. É os chamados fluidos, que o Espiritismo fala. O fluido não é apenas energia, ele tem características morais, ele tem características de sentimentos, e tem cheiro, forma, cor, peso, de acordo com o que nós pensamos e sentimos, tá? Por isso que os espíritos utilizam a palavra psicosfera. A casa nossa tem psicosfera, você tem psicosfera, o planeta tem, assim por diante. Pode ser mais leve, bonita, como pode ser mais pesada, de acordo com o pensamento e sentimento das pessoas que vivem naquele ambiente. Então, realmente, os pensamentos nossos podem ou não propiciar que o espírito inferior possa querer se aproveitar disso, tá? Mas lembre, não é o espírito obsessor que vai determinar justamente a nossa patologia. Nós já carregamos conosco essa ou aquela vulnerabilidade, tá? A gente fala que a obsessão é um cofator. A chamada obsessão espiritual é um cofator. Eu já tenho aquele problema comigo, eu já tenho aquela disfunção, seja qual área que for, o espírito obsessor vem justamente para agravar, assolar, piorar, fazer aquilo mais disfuncional. Lembrando que não é o fim do mundo, que nós podemos, pela nossa força de vontade, pela busca, né, da cura, não só a cura de medicamentos, né, mas a cura espiritual, emocional, terapia, tudo isso tem efeito equilibrante, né, equilibrador, né, que vai manter tudo isso sob controle até que a gente possa totalmente, um dia, né, nas várias encarnações que a gente tem pela frente, se livrar de todas essas mazelas e começar um outro tipo de roteiro, né? Então, não é para assustar, é para saber que nós somos assim, mas tudo, assim como as doenças têm a medicação que cura ou que alivia, para esse problema também há solução equilibrante, né? Que possa fazer a pessoa viver bem. Gente, influenciação espiritual todos nós recebemos, segundo o Espiritismo, tá? Como eu disse, nós temos um humor que ele altera ao longo do dia. Vai ter dia que nós estamos mais irritados, ou mais orgulhosos, ou justamente ou mais tristes. E algum espírito inferior, ou algum irmão desajustado, pode se aproveitar daquela situação. Eu me lembro, certa vez, uma passagem, eu estava conversando com o Vanderlei de Oliveira, que é o autor médio deste livro, ele é psicólogo holístico. E certa vez, um paciente dele procurou o Vanderlei, se desabafando.
Ô, Vanderlei, eu saí daquela casa espírita tal, porque o pessoal falou que eu estou obsediado, estou muito chateado com eles. Todo mundo falou que eu estou obsediado. Eu não estou obsediado, eu não sou obsediado. Aí o Vanderlei falou assim, nossa, seu caso é muito raro, a gente deveria estudar. Por quê, Vanderlei? Porque você é a única pessoa do planeta que não é obsediada. Ele quis dizer isso para ele, que todos nós temos uma influenciação maior ou menor ao longo da nossa vida. Os espíritos irão interferir mais ou menos na nossa vida, né? Então, realmente, a questão de ser ou não obsediado, todos nós temos essa cota. Kardec estudou isso e chamou isso de uma obsessão simples, para quem quiser estudar o Livro dos Médiuns, se quer se interessar sobre isso. Mas, pegando o engancho da Ângela, gente, uma questão importante, olha só o que ele vai dizer depois. E quando encarnados? Atalhou Manuel Roberto. Quando encarnados, sentem-se desajustados com o ato de viver e lutar pela sobrevivência. Negam psicologicamente a vida física, a ordem social e o próprio corpo. Quando conseguem algo que os motive, logo perdem o encanto. São desajustados com a vida. Gente, aí que é o ponto que eu quero comentar, tá? Do ponto de vista neurocientífico, que não é fácil, mas é um dos pontos principais para evitarmos isso. É, mais uma vez, o significado. Vejam bem, gente, eu falei para vocês que o cérebro, ele, do ponto de vista neurocientífico, é uma máquina de procurar significado, uma máquina, igual o cérebro do seu gatinho, do seu cachorro, assim por diante. O que é significado? Valor, recompensa. Isso aqui me motiva, isso aqui me motiva. Motiva, gente, não é só justamente para procurar prazer, é para se livrar de um problema. Motivação é o motivo para agir, é expectativa. A dopamina aumenta para a gente ir atrás do objetivo. Seja qual for que você possa pensar aí, desde justamente algo prazeroso, ou você quer agredir alguém, quer dizer, motivo para agir. É significado. Então, a neurociências ela está em sintonia com o budismo, com o espiritismo e outras religiões, que deveríamos exercitar o significado das coisas mais simples do dia. E realmente a maioria de nós ou das pessoas querem realmente muita dopamina para dar significado à vida. E aí isso tende a abrir as portas ou as comportas da depressão ou da falta de significado da existência. Porque para sentir prazer eu tenho que ter muita dopamina. Então, como eu já disse, uma das coisas que o cérebro gosta é ter prazer rápido e fácil. Eu expliquei sobre isso. Isso é neurociências pura. O seu celular pode estar desligado na sua frente. Você está estudando, mas o seu cérebro está ligado no celular. Porque o celular é fonte de prazer rápido e fácil. Você quer ler um meme, quer ler um WhatsApp, você quer ver alguma coisa, é uma fonte de prazer. Tanto que já comentei sobre isso, que é comprovado cientificamente, o celular, quando você está estudando, trabalhando, ele é justamente um drenador da sua atenção, ele drena a sua atenção. Então, a gente fala que tem que guardar até o celular dentro da gaveta ou tirar do seu campo visual. Porque o cérebro, gente, como eu disse, ele tem essas funções inconscientes, automáticas, que o nosso consciente acha que eu estou aqui conversando com você, mas ele está ali prestando atenção em outra coisa que ele quer, o prazer rápido. É um cérebro mais imediatista, é a função dele mais automática. Então, uma das formas de criar significado é produzir dopamina nas coisas mais simples. Porque justamente a gente está gastando muita dopamina. Não existe jejum de dopamina. Isso, de fato, não existe, como às vezes nas redes sociais falam. Mas nós deveríamos exercitar essa pouca dopamina para criar um hábito de gostar de coisas simples, significado nas coisas mais simples. Vejam só como isso é sério que eu vou falar. Existem pessoas, gente, que eles encontram significados de vida em coisas que para nós, parece apenas um hobby, uma bobeira, uma perda de tempo. Mas para essas pessoas é que segura elas na terra. O próprio Vanderlei de Oliveira certa vez estava conversando isso com ele, que ele é terapeuta. Há pessoas que têm significado em coisas que para nós parece bobeira, perda de tempo ou apenas um hobby. Mas para eles é um significado de vida importante. Por isso, muito cuidado antes de criticar ou falar que a pessoa está fazendo aquilo errado. Se é um ato que não está prejudicando ela e ninguém, tudo bem. Então, um exemplo para vocês, apenas um exemplo. Imagina uma pessoa que gasta 2 horas para cuidar das suas plantinhas, compra adubo, conversa com elas, água as plantinhas todo santo dia. Alguém pode falar, poxa, 2 horas, podia estar fazendo outra coisa, atividade física. Esse ato pode ser o que segura essa pessoa na Terra. Quando você retira esse significado da pessoa, que parece uma coisa boba, ela cai. Cai emocionalmente, psiquicamente, e pode entrar numa anedonia, perda de energia ou mesmo uma depressão. A psicologia fala isso. Existem
situações da nossa vida ou de pessoas que, se você tira aquilo que parece um detalhe, ela cai. Por exemplo, eu fiquei sabendo agora, o futebol, por exemplo, pode ser isso também, estou dando apenas um exemplo. Alguém pode falar, cara, que bobeira, futebol, uma coisa vazia. Sim, gente, mas pessoas têm significado naquilo. Lembra? O cérebro precisa de um significado. Há pessoas que, se tirar aquilo dele, ele vai cair emocionalmente. Então, estou querendo dizer, gente, que tem muitas coisas na vida de muitas pessoas que parecem muito bobeira, besteira, coisa superficial para nós, mas que tem um fundamento importante para elas. Tanto que o terapeuta, quem faz terapia, ou o psicólogo que estuda mais profundamente, ele sabe que alguns pontos da vida do paciente, ele não pode simplesmente falar que você é bobeira para fazer isso, porque muitas vezes é aquilo que sustenta ele no dia a dia, desde que não prejudique ele ou outra pessoa. Então, dei o exemplo da plantinha, futebol, uma leitura, religião, pessoas que se dedicam a outras coisas. Pode falar? Pegando, né, carona nisso que você está falando, a juventude hoje, né, não só depende do celular, mas também de afirmação através dos posts na internet, né, porque essa nova profissão ou atividade de influencer, ou, né, qualquer um de nós que posta é um influencer. E, às vezes, ele necessita como de um alimento de que lá embaixo alguém tenha colocado lá, nossa, legal, gostei, ou um like, ou alguma coisa assim. E quando isso não acontece, a pessoa também entra em estado de depressão, de aborrecimento, até mesmo casos até extremos, né, quando ele é cancelado, hateado, alguma coisa assim. Então, a gente vive realmente, né, uma era tecnológica que está afetando demais o psicológico desses jovens que estão vindo agora. Não nós, né, que já estamos, nós somos de outra geração, mas os que estão chegando, isso, o Renato não ri, não. Então, os jovens que estão vindo agora e que só conhecem isso, acham que isso é a vida deles, né? Ser reconhecido pelo público, mesmo que seja um público anônimo ou conhecido que não teve uma deferência positiva e vai por aí afora. E isso é muito complicante, né? Eu acho que isso vai trazer muita demanda, né, para os consultórios psiquiátricos aí, psicológicos, né? É verdade, Ângela. Entre os adolescentes, isso sempre existiu. Essa necessidade de pertencimento sempre existiu, de procurar esse significado dentro de um grupo. E mais ainda com as redes sociais, porque passou a ter uma coisa chamada de dependência digital, em que jovens e também adultos precisam justamente ter essa autoafirmação e passam a tentar encontrar um significado na vida ou se sentir importante. Nós precisamos se sentir útil, né? E dessa forma, através do like, através das visualizações, etc. Mas principalmente entre os jovens. Quero lembrar para vocês, do ponto de vista neurocientífico, pegando o gancho para a gente entender melhor esses comportamentos, que o córtex pré-frontal do jovem, ele só amadurece a partir dos 20 e poucos anos. Para neurociências, a adolescência é mais tardia. Ele amadurece em torno de 21, 23, mais ou menos. O córtex pré-frontal nosso, ele só atinge essa maturidade em torno de 20 e poucos anos, 23, 24. Então, por isso que explica parte, não tudo, mas explica parte da impulsividade do jovem, principalmente na nossa fase de jovem, em que muitas vezes a gente faz coisas impensadas, ou envolve com muitas ideologias, e muitas vezes não consegue antever as consequências. Lembra? O córtex pré-frontal ele tem essa capacidade de filtrar a impulsividade, controle inibitório, controle das emoções, antever consequências, e o jovem não tem isso muito bem amadurecido no seu córtex pré-frontal. Lógico que só isso não explica a impulsividade do jovem. O ambiente é muito importante. E aqui, pegando o gancho do meio digital, em que propicia muito isso, porque a dopamina aumenta demais, aí fica mais difícil controlar essa impulsividade da adolescência ou da juventude, em que ele passa a querer ter uma afirmação no meio digital. Então, estou pegando o gancho da Ângela e dando essa explicação neurocientífica. Então, vamos continuar aqui. Quando são espíritas, a situação parece ser bem pior, né? Asseverou Dona Modesta. É verdade, Modesta. Como são almas que se sentem inferiores, quando aderem ao espiritismo e começam caminhada valorosa, saltam para o outro extremo, isto é, sentem-se mais valorosos do planeta. Passam a se julgar muito capazes e com muitas respostas.
fato que não deixe de ter sua parcela de verdade. Todavia, valorizam-se em excesso e criam um jogo de aparência. Os estereótipos com os quais tentam crer-se mais fortes que realmente sentem-se. É a tática do orgulho que procura abafar a inferioridade e carcome o mundo íntimo. Para se protegerem dos seus complexos de fragilidade, desenvolve crenças de grandeza, com as quais se sugestionam ante a vida para dar conta do próprio ato de existir. Isso não é apenas do espírito, gente. Isso realmente é uma tendência nossa. Em todo excesso esconde uma falta. Lembram disso? Em todo excesso esconde uma falta. Quando a pessoa está falando demais dela, ela quer sobressair demais, ela está com um ego muito alto, ela está escondendo uma pequenez, uma desajuste com a vida. Ela se sente inferiorizada, ela se sente desajustada. Então, isso é quase realmente matemático. Se vocês viram uma pessoa cantando de galo, na expressão mais mineira, vocês vão ver que realmente tem um desajuste. Ela tem uma insegurança muito grande. Ela está se hipervalorizando. É uma tentativa de compensar uma deficiência, uma insegurança dela. Isso é em qualquer área, em qualquer meio. E realmente ele e muitos espíritos partem para outra área. Quando se sentem muito pequenos, não se sentem merecedor da felicidade, não se sentem merecedor de divindade, eles acabam subindo o superego, eles acabam querendo assumir algo que ainda não são. Aí vêm as personas, que são importantes na sociedade, mas extrapola. Passam a falar tranquilo, humilde, quero passar como caridoso, um missionário, uma pessoa equilibrada, mas por dentro estou completamente cheio de desajustes, de sentimento de inferioridade, de necessidade de colo. A pessoa está extremamente vulnerabilidade, numa extrema vulnerabilidade. Isso acontece com muitos religiosos, gente. E isso faz parte, né, do nosso processo mesmo de passagem. Né? Eles estão errados. Eles estão tentando um caminho ao jeito deles, e muitos de nós já passamos por isso, até que atingimos esse equilíbrio, a autoaceitação. Para que haja espiritualização, para que haja justamente a individuação que nós estudamos, é necessário a autoaceitação, que não é fácil, gente. Você vê o seu lado sombrio, coisas que você nem imagina, que você não gosta, que você só vê nas pessoas, que está gritando em você. Essa autoaceitação, é assim que ocorre o processo de amadurecimento e evolução. Sobre a genética, gente, muito obrigado, Renato, isso mesmo, a genética é uma coisa chamada epigenética. Nós somos capazes de silenciar um gene ou de ativar ele, de acordo com nossos comportamentos, o ambiente, e vai por aí afora, tá? É tudo aquilo capaz de ligar um gene ou então silenciá-lo, tá? Imagina uma pessoa que nasceu numa família que tem grande chance para desenvolver um câncer X, mas ela tem um hábito de vida tão saudável, com alimentação, sono adequado, atividade física, que aquele gene não será ativado. É apenas um exemplo, tá, gente? Para entender o que é uma epigenética e vice-versa. Uma pessoa que tem um gene para determinada doença, aquele gene está lá silencioso, mas ela passa a ter uma vida completamente desregrada, agindo naquele gene. Ele liga aquele gene, tá? Que pode ser de outras vidas, que outras vidas. O espírito imprimiu isso no momento da fecundação. Ele atraiu aquele gene para as suas necessidades evolutivas, segundo o espiritismo. Vamos terminar só essa página? Não compreendi, externou com humildade o enfermeiro. Muitos deles não têm coragem de admitir, mas detestam viver e ser quem são. Olha só, gente. Por isso adoram as cantilenas de grandeza e as melodias da ilusão. Se não conhecessem a doutrina, possivelmente muitos deles exterminariam a vida. É lamentável. Conhecem abundantemente sobre o mundo dos espíritos e sabem uma miséria sobre si próprios. Inácio, terá sido essa a razão pela qual Isabel ressaltou o progresso de Anselmo? Sim, Modesta. Pelo menos no caso de Anselmo, encontramos crescimento. Nos demais, ensinou Dona Modesta. Anselmo chegou aqui adoecido. A maioria nem chega, concluiu o médico. Por essa razão, não podemos estipular índices de comportamento para ninguém, sem conhecer sua história evolutiva. Acabamos nos julgamentos estéreis e antifraternos. Acresceu Dona Modesta. Olha que coisa interessante, gente. A gente não conhece nem mesmo a vida das pessoas que estão mais próximas de nós e o que elas estão pensando. Imagina de uma outra pessoa. Imagina a jornada desta vida e de outras. Nós trazemos desafios de outras existências, de outras vidas e do próprio plano espiritual. É isso que o Espiritismo vem dizer.
Nós somos muito mais do que esse cérebro que nós temos hoje, nós somos muito mais do que esse jeito que nós temos hoje. Somos esse ser imortal que trazemos essa experiência ao longo da nossa trajetória. Portanto, o que nós chamamos de vida física é apenas um módulo da nossa vida espiritual. Renato, quem quiser fazer alguma pergunta, comentário? Eu queria falar só uma coisa. Com isso, né, com toda essa sensibilidade, delicadeza, sutileza, praticamente a gente tem que ficar muda perto de qualquer pessoa, né, que tenha apresente qualquer problema, calar a boca, né, e apenas respeitar, orar, e ser genérico no sentido de dar força, porque tudo, né, que a gente for falar pode estar até prejudicando aquela pessoa, né? Ah, você não deve... Eu comento muito que tem uma senhorinha que anda com a foto do filho que desencarnou, mas o filho já idoso, ela idosa, ele idoso, e ela carrega aquilo, apesar de ter outros filhos. Então, teve uma vez que eu até comentei com ela, por que só fica andando, sofrendo com essa foto na mão? E hoje, né, depois de todos esses estudos nossos aqui, eu falei assim, eu não posso nem falar nada disso, porque de repente aquilo ali é a âncora que a mantém viva, que a mantém saudável, porque ela tem uma depressão muito grande, e segura aquela foto, e aquilo ali, apesar de estar prejudicando ela, o espírito, etc e tal, mas é a âncora. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura para lidar com o ser humano e não atrapalhar a vida dele, né? É isso. Deixa eu só terminar, então, uma coisa que eu falei antes, né? Outra vez. Existe uma frase em neuropsiquiatria que diz... se a dor não é sua, não chame de frescura. E lembrei também de uma frase do Romeu em Shakespeare, que ele diz o seguinte, só ri das chagas quem jamais as teve. Então vamos orar, meus amigos, nesse clima em que a espiritualidade se aproxima de nós, aproxima dos nossos lares, aproxima de nós, derramando os fluidos balsamizantes sobre nós, sobre nossos alimentos, nossas águas, fazendo a limpeza, a asepsia do nosso ambiente, dos nossos familiares que se encontram adoecidos, sejam fisicamente ou espiritualmente ou psiquicamente, que eles recebam essa energia balsamizante. Esse é o momento que os amigos espirituais se aproximam de nós, em que estamos mais propícios a receber a ajuda deles, em que saímos da rotina mental de homem comum e sintonizamos com a nossa espiritualidade. Que os nossos mentores nos abracem nesta tarde, para que a gente sinta um pouquinho dessa energia espiritual, em que eles estão nos convidando, continuem. Eu estou com vocês. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.